Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos hoje encerrar a nossa meditação do capítulo 1. Nós estamos estudando capítulo a capítulo, versículo a versículo. E hoje nós vamos então meditar dos versículos 21 até o versículo 30. E o tema da nossa meditação hoje é: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a minha vida é Cristo, e se morrer, me é vantajoso. Mas se também tenho o fruto dos meus labores nesta vida da carne, não sei o que escolher. Porque pelas duas coisas estou em aperto. Desejo partir para estar com Cristo, o qual me convém muito mais. Mas eu estou em aperto a permanecer em meu corpo por vossa causa. E isso sei com certeza que continuarei e permanecerei para a vossa alegria e para o crescimento da vossa fé. Para que quando for novamente ter convosco a vossa glória que está em Jesus Cristo abunde por meio de mim. Por isso sofro por causa do Evangelho. Somente vos comporteis de uma maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, quer vá vos ver ou quer esteja ausente, eu possa escutar a vosso respeito, que vocês permanecem firmes em um mesmo espírito e em uma mesma alma, vencendo, unânimes mediante a fé no Evangelho. E em nada abalados por aqueles que se levantam em nossa oposição, a qual é um sinal da sua própria perdição, mas para vós é a vossa salvação, pois isso provém de Deus. Porque a vós foi concedido não somente crer firmemente em Cristo, mas também que padeçais por causa dele, e que suportais a luta como quem viestes em mim, como que vistes em mim, e na que agora ouviste que eu estou. Aqui nós temos em poucas palavras, temos a filosofia de vida de Paulo. Ele não vivia pelo dinheiro, nem tampouco pela fama ou para o prazer. O alvo da sua vida era amar, adorar e servir ao Senhor Jesus. Queria que a sua vida fosse semelhante à de Cristo. Ele desejava que a vida de Cristo fosse vivida em sua vida. Por isso, o morrer era lucro. Morrer é estar com Cristo, ser semelhante a Ele por toda a eternidade. É servi-lo com um coração que nunca mais haverá de pecar e com pés que nunca mais poderão extraviar-se. Normalmente, não consideramos a morte um lucro. Infelizmente, hoje consideramos que, no que diz respeito a este mundo, viver é lucro, e a morte põe o fim aos nossos lucros. Para o apóstolo, a morte não representava nenhum corredor escuro, onde nossos tesouros apodrecem numa rápida deterioração. Tratava-se de um lugar de transição gloriosa, um caminho coberto que nos leva para a luz. Se a vontade do Senhor fosse Paulo viver mais algum tempo na carne, isso resultaria em trabalho produtivo para o Senhor, pois poderia prestar mais ajuda ao povo de Deus. Era uma decisão muito difícil para ele, ir para junto do Salvador, a quem ele tanto amava, ou ficar aqui na terra, no serviço do Senhor, a qual muito gostava. Assim, não sabia o que havia de escolher. Ele estava constrangido porque sentiu a necessidade de fazer uma escolha bastante difícil entre essas duas opções: partir para o lar celestial ou ficar na terra como apóstolo de Cristo Jesus. Ele desejava ardentemente partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Se pensasse apenas nos próprios interesses, sem dúvida sua escolha seria essa. Observemos que Paulo não acreditava na teoria do sono da alma. Sua crença é que no momento da morte o cristão já está com Cristo e conscientemente desfruta então da alegria da presença do Senhor. Seria ridículo Paulo dizer, como alguns hoje, viver é Cristo, dormir é ganho, ou
Partir e dormir é incomparavelmente melhor. Dormir refere-se ao corpo do crente na hora da morte, e nunca a sua alma. O sono da alma não passa de mito. Observe também que não devemos confundir a morte com a vinda do Senhor, do Salvador. Na hora da morte, vamos estar com Cristo. No arrebatamento, Cristo virá nos buscar. Para o bem-estar dos filipenses, diz Paulo no versículo 24, era mais necessário que Paulo vivesse ainda algum tempo sobre a terra. Não podemos deixar de ficar impressionados com o sacrifício desse homem de grande coração. Ele não pensava no próprio conforto ou na própria felicidade, antes ele pensava no que poderia progredir a causa de Cristo e no bem-estar do seu povo. E ele estava convencido disso, ou seja, de que quanto ainda era necessário ficar na terra para instruir, confortar e encorajar os santos. Paulo sabia que a sua morte não ocorreria naquela época. Mas como ele sabia disso? Cremos que ele mantinha tão estreita comunhão com o Senhor que o Espírito Santo pôde lhe dar conhecimento disso. A intimidade do Senhor, diz o Salmo 25:14, é para aqueles que o temem, e o Senhor fará conhecer os seus segredos. Os que passam bastante tempo quietos em meditação com Deus aprendem segredos que o barulho, a pressa e a turbulência dos nossos dias impede de que ouçamos. Amados, para ouvir a Deus é preciso aproximar-se dele. E Paulo se mantinha muito próximo do seu Deus. Ficando aqui na carne, Paulo poderia promover o progresso espiritual dele e aumentar o gozo que desfrutaria por meio da fé no Senhor Jesus. O prolongamento da vida e da obra de Paulo na terra seria um motivo adicional de regozijo para os filipenses, principalmente pelo fato de que o apóstolo poderia visitá-los outra vez. A gente até pode imaginar com que alegria haviam de abraçá-lo e beijá-lo quando chegasse a Filipos. Quem sabe diriam: oramos muito por você, Paulo, mas para falar a verdade não tínhamos nenhuma esperança de vê-lo outra vez na carne. Agora, porém, louvamos a Deus, pois ele nos concedeu a bênção de tê-lo outra vez em nosso meio. No versículo 27, Paulo acrescenta uma palavra de advertência. Ele fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Os cristãos aqui devem ser parecidos com Cristo. Cristãos são pequenos cristos. Devem viver como cidadãos dos céus. Devemos ser na vida prática o que somos quanto à nossa posição em Cristo, como nós vimos na nossa meditação na carta de Efésios. Além de seu pedido para que sejamos consistentes, então Paulo também quer que eles sejam constantes. Especificamente pede que, quer ele venha visitá-los, quer esteja ausente, possa ouvir as boas novas a respeito deles, de que eles estão firmes em um só espírito e lutando juntos pela fé, a saber, a fé cristã. Os cristãos enfrentam um adversário comum. Por isso não devem lutar uns contra os outros, antes devem unir-se, sim, contra o inimigo. Os filipenses também não devem ficar intimidados pelos adversários do Evangelho. Intrepidez para enfrentar a perseguição tem duplo significado. Em primeiro lugar, o presságio da perdição para os que lutam, há presságio de perdição para aqueles que lutam contra Deus. Em segundo lugar, é sinal de salvação para os que enfrentam com coragem a ira do inimigo. É provável que a palavra salvação, nesse caso, se refira ao futuro, sendo aqui então empregada no sentido de livramento dos santos de uma prova ou de redenção do corpo, bem como da alma e do espírito. Já o versículo 29, Paulo fala que os filipenses devem se lembrar de que é um privilégio padecer por Cristo e não somente crer nele. Quando atacados por uma multidão de pagãos hostis e cercado por eles, ao levar a mão ao rosto, muitas vezes perceberam que estavam banhados de sangue. Esses eram aqueles
que foram dominados por uma exaltação extraordinária e regozijo no fato de ter se contado digno de sofrer por amor de Cristo. Isso aconteceu com muitos cristãos. Como é maravilhoso saber que no cristianismo até mesmo o sofrimento é posto num plano elevado. Não é assim? De fato, aquele que de outra forma pareceria uma chama imortal, quando está em comunhão com o infinito. A cruz, as dores e os sofrimentos, ela traz dignidade e até mesmo enobrece o homem. Para encerrar, Paulo então termina o versículo 30 dizendo sobre a ligação e mais compreensível, pois tende o mesmo combate. O que ele quer dizer? Que o privilégio de sofrer por Cristo foi concedido a vocês, visto que estão metidos na mesma qualidade de combate que viram em mim, quando eu estava em Filipe. E ainda agora eu estou lutando. Temos aqui então, amados, algo muito precioso. Nossa lição de hoje, para aqueles cristãos que estão na linha de frente: tenham fé, tenham coragem, lutem, sejam firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé cristã. Nosso inimigo tem um nome, não são pessoas. Que nós possamos continuar aprendendo e entendendo que para nós, os cristãos, o viver é Cristo e o morrer seria lucro. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!